E como você já pode observar, um convidado especial para um bate-papo especial com o Matheus Fernandes, jogador do Red Bull Bragantino, que na análise aqui da equipe de esportes da 102 FM tem sido, nessa temporada, uma das principais peças desse elenco comandado pelo técnico Pedro Caixinha, ao lado aqui também de Alessandro Sabella. Tudo bem, Sabella? Oi, Emerson, ótimo, prazer estar aqui com a gente, né, com a equipe esportiva, com o Matheus, para a gente falar um pouquinho desse Red Bull Bragantino e dessa trajetória que tem sido positiva nessa temporada até aqui, né? E dizer, Matheus, que já é um prazer recebê-lo aqui conosco na 102 FM, né? A gente tem um respeito muito grande por todos vocês atletas e se sente sempre muito feliz de tê-los conosco aqui, de estar um pouco mais perto e também contar, né, acima de tudo, para o torcedor que acompanha o Red Bull Bragantino e também dos outros clubes um pouco desse trabalho que vem sendo feito na temporada 2023. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, poder contar um pouquinho do nosso dia a dia de trabalho aí. Carioca. Muito carioca. Muito carioca. Como é que tem matado a saudade das coisas do Rio de Janeiro aqui em Bragança Paulista? Acho que o que mais muda é o tempo, né? Ah, muito frio, né, cara? A gente acorda de manhã, um sereno danado, uma neblina, mas tá dando pra levar, já tô acostumado também. Já tem que deixar o cobertor, aquela blusa no carro sempre? Também eu moro no interior, né? Não sei como morar no centro do Rio, então pega um pouquinho de frio também. Tá, o frio lá uns 17 graus. Tá bem adaptado a cidade aqui, Matheus? Já. Bem adaptado, bem confortável já. Cidade pequena, mas tem tudo que precisa, entendeu? Você encontra em qualquer lugar, todo mundo próximo, então fica mais fácil também de se adaptar mais rápido. Família tá com você aqui na cidade? Tá, minha esposa, né? Tá a esposa? Meu pai e minha mãe moram no Rio com minha irmã. E aí, irmão, também, Rio, São Paulo, né? Se for de carro é rapidinho, 4, 5 horas, ponte aérea. 15 dias ele tá aqui. Isso é muito bom. É um momento espetacular, né, Matheus? O Braga teve aquela oscilação em determinados momentos da competição, acabou de uma maneira precoce sendo eliminado da Copa do Brasil, teve eliminação pro Água Santa no Campeonato Paulista, mas acho que dá para dizer que virou a chave em um outro momento, né? Assim, eu não costumo falar nem como uma oscilação, eu acho que foi um trabalho novo, né? O professor tinha acabado de chegar com novas informações, com novas ideias, jogadores novos chegando no elenco também. Foi um processo ali de adaptação de todo mundo, né? Para poder chegar no nível que a gente está hoje, no nível de muito foco, muita concentração e conquistando vitórias importantes, né? E também com a força da nossa torcida aqui na nossa casa, que é fundamental, a gente está conseguindo grandes jogos, né? E vitórias que vão fazer a diferença lá na frente para a gente durante o campeonato. Ô Matheus, quando você chega a Bragança, você dá a seguinte declaração: eu quero dar a volta por cima. O que é que você quis dizer naquele momento? E hoje, você já acredita que isso tenha ocorrido? Sim, ficou muito no si, né, na minha carreira. Era uma promessa, mas não deu certo tal time, não deu certo em tal time. E daí eu venho pro Red Bull com a proposta do Escuro para mim, que eu falo para ele, eu vou mudar todo esse caminho, todo esse processo, porque é uma coisa que ficou dentro de mim também, né, essas passagens por clubes e não se dado certo. E aí eu chego aqui e eu falo, não, é um recomeço para mim, é um clube diferente, com um treinador novo, com a rapaziada, os jogadores jovens que vão me dar o respaldo para eu poder estar bem, estar performando, né? E foi o que aconteceu, cara. Eu tô bem, me encaixei muito bem no time, tenho grandes amigos já aqui que eu já considero meus irmãos, né? E tô muito feliz, cara, aqui e espero por mais ainda até o final da temporada. Conosco também os nossos setoristas, os caras que estão todos os dias acompanhando os treinos. Diego Pérez. Matheus Fernandes com a gente. Matheus, prazer tê-lo aqui. A gente já conversou em algumas outras oportunidades. O Sabella tocou num ponto interessante, né? Que é essa questão realmente das suas passagens por outras equipes. Claro que a gente vai falar muito sobre o seu momento hoje no Braga, tá jogando demais. Só que tem um fato marcante que é a sua ida para o Barcelona, né? Como que foi essa ida para o Barcelona? O porquê você acha que teve pouquíssimas, se eu não me engano, nenhuma oportunidade, né? Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho. Cara, eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho, independente de ter oportunidade ou de não ter oportunidade. E com isso eu estava treinando no Palmeiras e surgiu a oportunidade, eu nem jogava quase no Palmeiras, e surgiu essa oportunidade de ir para o Barcelona. O diretor me chamou, perguntou se eu queria, eu falei que era o meu sonho estar lá e fui. E aí, cara, eu não sei explicar até hoje, não me explicaram o porquê eu não jogava, o que aconteceu, porque eu sempre fui perguntar a treinador, a diretor, e nunca me falaram nada em questão de parte técnica, parte física, né? Nunca explicaram a situação, sempre deixaram aberto. Não joga porque não joga, só isso. E assim foi minha passagem por lá. Não joguei, rescindiram o contrato comigo, eu voltei, cara.
E por isso eu voltei com aquela sensação de que, tipo assim, claro, eu só preciso de oportunidade para me mostrar o meu potencial. Que eu passei pelo Palmeiras, me deram muito poucos jogos, fui vendido, não tive muitas oportunidades também, me deram muito poucos jogos. E hoje eu tô aqui no Red Bull Bragantino, que tive oportunidade e tô indo, cara. E acho que tô muito bem e tenho evoluído muito mais até o final da temporada. E você treinava normalmente com Lionel Messi, Piquet, essa galera? Ah, treinava, fora alguns treinos assim que ele não me colocava pra treinar. Tipo, o treinador não me colocava, E aí eu fui na sala dele uma vez perguntar e tal, mas ele não falava, não explicava. Só falava, não joga porque não joga. Eu falei, tá bom. Porque eu acho que é a opinião de todos aqui, né? Quando o Matheus Fernandes chega e começa a jogar o que jogou, a gente fala aqui do Barcelona, mas no próprio Palmeiras também, né? Não dá pra entender o porquê você não teve uma sequência, né? E agora você começou a se destacar, parece que o Palmeiras, mais uma vez... Pô, seria legal se ele voltasse, né? Mas por que você acha que no Palmeiras, enquanto você estava lá, você não conseguiu também ter uma sequência com o próprio Abel? Cara, é assim, eu tive a primeira passagem no Palmeiras, né? Então o elenco era muito grande, tinham bastante jogadores, especialmente meio-campista, tinham bastante. E tinham treinadores como o Felipão, o Mano, que preferiam a galera mais experiente. Eu era muito jovem ainda. Até por isso eu passei por um trabalho na época que o Felipão estava lá de amadurecimento, de ganho de peso, ganho de força e tudo mais. Só que eu acabei não ganhando as oportunidades. Quando o Mano é mandado embora, que entra o Andrei Cebola, que está lá até hoje, eu acho, na comissão, fazendo parte da comissão, ele me dá a oportunidade de jogar. Eu faço os últimos jogos e sou vendido. E aí eu volto, quando sai a rescisão do Barcelona, eu volto para o Palmeiras me comunica de novo, eu volto. Sendo que aí também eu volto para um time que já tinha sido campeão da Libertadores, o Danilo estava voando, o time estava super encaixado, e daí eu também não teria muitas oportunidades. E aí eu falei pro clube, então é melhor que eu saia para jogar, porque é o que eu quero, que eu preciso de oportunidades, e quando eu estiver bem eu volto. Se vocês acharem que eu devo voltar, eu volto, senão também eu procuro o meu caminho, não quero briga com ninguém, eu quero ser feliz, só isso. E foi o que aconteceu, cara. O Thiago até nos confidenciou, Escuro, que esse monitoramento em cima de você ele já vem desde a época do Botafogo, que ele havia tentado, inclusive lá atrás, fazer um processo de contratação com você. Ele disse que você já era observado e que agora conseguiu encaixar e que ele também, e o clube teve uma conversa muito franca com você, né? Ele até revelou isso pra gente. Ele me chama, né? Tem uma reunião, ele marca uma reunião comigo antes de me contratar e pergunta o que eu penso, o que eu acho do futebol, o que eu imagino do meu futuro, né? E eu deixo tudo bem claro para ele, falo para ele, eu venho de momentos muito difíceis, mas já estou fazendo acompanhamento com psicólogo, nutricionista, preparador físico, tudo antes de chegar lá para me chegar pronto e poder performar. E aí casou o meu trabalho fora com o trabalho do Red Bull Bragantino e as ideias bateram e hoje eu tô aí, cara. Tô muito feliz de estar aqui. E que bom, e feliz ao torcedor do Bragantino de ver o Matheus jogando em alto nível. Vitor Hugo. Prazer, Matheus, falar com você mais uma vez, né? Já tive a oportunidade de conversar com você, uma entrevista exclusiva lá no CT, muito bacana também, mas hoje aqui, recebendo você na 102 FM, antes de fazer a minha pergunta, eu queria pedir pro Maradona soltar aí um vídeo pra gente acompanhar um pedacinho. Oportunidade, pai, vai dentro, sem medo, pega a bola, vai dentro, 1 para 1, vai dentro, não deu, volta, começa, perdeu ela, volta, recupera, rouba a bola de novo, posicionadinho, bonitinho, beleza? Confiança, pai, confiança. Ei! Tá bom, mas tá bom, tá à vontade, tá bom, mas tá passando às vezes a linha, calma. Vai na do homem, tu passa a linha, toma nas costas. Se der pra tu sair no zagueiro, tu vai, se tu vê que tu vai tomar, tu não vai. Ei, cuidado que o Gilberto já tá saindo antes lá, na bola recuada. Então esse aí é o vídeo que você foi microfonado, né, no jogo contra o Cruzeiro, amistoso em Bragança Paulista. Queria que você falasse um pouco desse papel que você tem assumido na equipe, de ser ali o líder dentro de campo, ali você orientando o Everton, Gustavinho, garotos que estão começando a jogar agora no profissional. Como tem sido para você ser essa base deles, né, de orientação ali dentro de campo, e também essa sua educação tática, né, porque ali, eu acho que foi no momento do pênalti, você já até orienta o Lucas, né, para ficar esperto com o rebote. Como tem sido para vocês? Cara, eu tenho uma afinidade muito grande com o grupo, né? Uma liberdade também de poder falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, uma troca, que eu acho que é o que está fazendo a diferença hoje dentro de campo na nossa equipe, é isso, que você vê um grupo muito unido, muito junto, um correndo pelo outro, sai um, entra outro e o que entrou dá conta do recado, né? E eu tenho muito disso, cara, eu consigo fazer algumas análises ali dentro do jogo e gosto de passar. Eu não sou um cara que vai ficar gritando, que vai ficar xingando, eu gosto de passar no individual, porque às vezes o cara
se sente ameaçado ou ofendido por algum motivo, o cara tá estressado até mesmo durante a partida e não entende, às vezes, você passando a situação do momento ali pra ele. E aí eu tenho do meu jeito mesmo, de chegar no cara no canto e falar, ó, faz assim que vai ser melhor, ou você pode melhorar nisso e naquilo. E aí foi o que aconteceu no vídeo, cara, não foi nada combinado, é meu mesmo, eu faço todo jogo, faço no treino. Se vocês que acompanham o treino, vocês podem ver que eu tô sempre conversando com alguém, trocando ideias do que a gente pode fazer no jogo pra melhorar. Eu acho que é fundamental, cara, e as coisas vão acontecendo naturalmente mesmo por conta da comunicação, porque acaba que você não consegue se comunicar muito bem por conta da torcida. Então tem que ser assim, chegando perto, falando, explicando, dando confiança, porque é o que a gente precisa para poder estar bem. E em alguns momentos eu também vou precisar da minha equipe que me passe confiança também, porque eu sou ser humano, né? Tem hora que as coisas não funcionam daquele jeito que a gente pensa. E eu costumo me comunicar assim, mais próximo, né? Passando as informações mais tranquilo para não ter discussões e acabar tendo um entendimento melhor na situação de jogo. Só para complementar, né? O Matheus está falando sobre isso hoje no treino, hoje sexta-feira, né? Eu acompanhei. E o Bellman tava no treino de bola parada ali, de escanteio, né? Tentando passar alguma coisa pro Sorriso e pro Alejandro, eles não estavam meio que entendendo, aí você foi lá e explicou, né? Todo mundo parou pra te ouvir realmente. Então, só pra complementar, né? O que você falou de estar sempre orientando e ajudando também os companheiros. E com o Bellman tem até uma relação boa que ele fala espanhol, né, cara? E eu entendo bastante o espanhol. E às vezes ele tem que falar uma coisa rápida, assim, pro jogador e o cara não entende porque tá no espanhol, ele fala pra mim pra eu poder transferir. Acontece muito disso também no treino. Não é crítica, mas um dos apontamentos que nós tínhamos na temporada passada em determinados momentos é de que, principalmente porque a gente tem a possibilidade de estar na beira do campo também e não observava nessa Bela a questão de uma maior comunicação entre os atletas. A gente até falava, poxa, tem hora que o time do Bragantino parece que todos estão mudos dentro do campo, não havia essa conversa, essa cobrança, essa dinâmica de falar, sai, cobre agora, fica aqui. E isso é uma crítica que nós temos na temporada passada. A referência de líder aqui no Red Bull Bragantino, Matheus, nós tínhamos quando o Raul jogava, justamente na tua posição. Ocorre que ele sentiu em 2 oportunidades e ficou afastado em 2 oportunidades, essa é a segunda, por muito tempo. E o Léo Ortiz, apesar de ser uma referência, eu acho que a gente não pode, pode até traçar um paralelo, mas referência nem sempre significa liderança, né? O cara é um bom moço, o cara entende de futebol, mas de repente dentro de campo, necessariamente ele não é uma liderança. Então esse papel parece que naturalmente tem sido assumido por você, né, Besson? Eu acho que é o que você está falando, também, né? O evangelista, Capixaba. O Lucas. E os momentos em que o Red Bull Bragantino sentiu mais a queda de produção foram momentos em que ele perdeu o meio-campo. Aquele meio-campo que existia com o Raul, com o Lucas Evangelista e Claudinho. E aí acontece que o meio-campo ele acaba se desfazendo, o clube perdendo muitos jogadores por contusão, justamente nos momentos decisivos da Sul-Americana, em que não estava difícil, embora o adversário fosse complicado, mas o Bragantino acaba naquele momento chegando com muitas peças ou sem muitas peças e acaba perdendo o título. Queria aproveitar esse teu embalo, Eberson, e perguntar assim, qual é o teu entendimento, a tua definição hoje, em 2023, do que é um meio-campo eficiente, na sua concepção? Cara, com tudo que o futebol vem mostrando pra gente, esse leque de jogadores hoje mundialmente, é um meio-campo que arma e desarma. E hoje a gente consegue fazer isso muito bem no Red Bull. Ali quando joga eu, Lucas, o Ramires, ou eu, Jadson, o Lucas, ou eu, Jadson, o Ramires, né? E no início também, quando tava o Raul, que eu jogava um pouquinho mais avançado, a gente conseguia ter essa conexão ali de sai um, tá um, sai um, tá um. Eu acho que isso que está sendo fundamental para nossa equipe, que é uma equipe que joga pressionando o adversário o tempo todo e sempre tendo esse cara no meio ali para poder posicionar, para poder armar o time, para poder desarmar também, que muitas das vezes eu roubo bastante bola por conta disso também, porque o nosso time é um time que pressiona alto. Então quando o cara vem, eu já tô com a bola ali na tetinha só para levar. E aí eu brinco muito com os meninos também. Falo, cara, vocês me ajudam a fazer o meu trabalho, cara. E eu ajudo vocês a fazer o de vocês. Quando eu tô com a bola, eu procuro acelerar ao máximo para que meus companheiros estejam mais próximos do gol. O termo volante, na sua opinião, ele está fora de uso? Você se incomoda quando chamam você de volante? Não me incomodo. Apenas eu sou um volante. Se você olhar para mim, eu roubo bastante bola, só que eu tenho um pouco mais de técnica e consigo fazer os dois papéis. Chegar na frente e chegar atrás. Mas para mim, eu sou volante.
E eu sempre preferi jogar de primeiro volante. De primeiro. Tinha o Raul e você atuar um pouco mais à frente, depois você até... Acho que foi na entrevista pro Vitor, né? Que ele falou sobre a questão de voltar, inclusive, para primeiro volante. Diego Floriano, nosso comentarista. Convidado bom é assim, né? Ele fez um gancho totalmente sem querer para minha pergunta. Matheus, você começou no Botafogo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, como primeiro volante. E você, no Palmeiras, quando foi para o Palmeiras, foi oscilando entre primeiro e segundo volante, ou primeiro ou segundo homem de meio de campo. Foi para o Barcelona, o Valladolid, dessa forma. Volta para o Palmeiras, passa pela Atlético Paranaense, aí eu acho que você já volta um pouco para primeiro volante. E aqui no Bragantino, apesar de ter feito alguns jogos como terceiro ou segundo homem de meio de campo, mas você naturalmente aqui é o primeiro homem de meio de campo. Você auxilia tanto na saída de bola quanto no desarme, pisa menos dentro da área. Esse foi um pedido seu para o técnico Pedro Caixinha, ou automaticamente isso foi se colocando para você? Corrigindo, na verdade eu nunca joguei de primeiro volante. Está sendo a minha primeira oportunidade como jogador profissional de primeiro volante. No Botafogo eu surgi também de segundo volante. É que fica muito a critério do treinador, entendeu? Eles normalmente costumam dizer que eu tenho muita qualidade para poder chegar na frente. Só que eu era um volante que não fazia gol. Eu tenho 2 gols só no campeonato. E eu tive um treinador na base, que ele até passou aqui no Red Bull Bragantino também, que foi o Felipe Tigrão. Ele sempre falou pra mim, cara, você quer ser o melhor primeiro volante do mundo ou você quer ser o segundo volante comum? O Felipe Tigrão que você está falando, o Felipe Conceição, que foi técnico do Bragantino também. Sempre, todos os clubes que eu passei, ele sempre mandou mensagem. Você já pediu pra jogar de primeiro volante? Eu falo, eu peço, mas os treinadores não me colocam. E justo quando eu venho pra cá, chega o Caixinha no primeiro dia na apresentação, ele pergunta, Matheus, você prefere jogar de quê? Eu falei, professor, eu prefiro jogar de primeiro volante, mas se não tiver oportunidade ou não tiver bem ou por algum motivo não der, eu jogo de segundo, de lateral, de zagueiro, o que for. Eu tô aqui para poder ajudar o Red Bull, né, e performar, porque eu quero jogar. Aí ele falou, então tá bom, então deixa comigo. Aí infelizmente aconteceu a lesão do nosso companheiro lá, do Raul. Ele me colocou num jogo, acabou que eu fui muito bem e aí assumi a posição e tô aí até hoje, cara. Eu tenho comigo e a gente fala muito com a criançada às vezes, né? E acompanha os treinos também dos garotos, de que há essa necessidade de se trazer muitas vezes um garoto que tenha qualidade com a bola no pé, mas não é aquele cara que joga muitas vezes numa posição do terceiro homem, que foi Claudinho, que é Bruninho hoje, mas que com a qualidade possa fazer esse trabalho um pouco mais pelo setor de meio de campo. Porque hoje os zagueiros participam muito mais, né, Floriano, do que há 10 anos atrás dos jogos. Hoje o trabalho de armação da equipe começa do setor de defesa. E eu acho que o exemplo mais clássico que a gente tem são de Xavi, de Iniesta principalmente, que quando trabalharam por trás dos meias, colocaram as equipes em outro patamar, né? Porque a saída de bola antigamente era muito bola longa, né? Pegava no chamado volante, que é o que o Sabelo disse, bola longa. E hoje já mudou essa dinâmica, né? O que o Bragantino constrói desde lá de trás com o Cleiton, com os 2 zagueiros e passando pelo pé do Matheus, é algo espetacular. E a linha sempre quase na linha de meio de campo, ali onde começa a construção das jogadas. Com os 2 zagueiros, às vezes com o Juninho Capixaba, às vezes com o Aderlan, às vezes o próprio Matheus vem para fazer a saída de jogo. Então, essa linha mais acima também dá a oportunidade de ampliar o jogo pelas pontas. E o Matheus é muito importante nessa construção de jogadas. E eu deixei claro, quando eu vim pra cá, eu queria ajudar a equipe, né, cara? E pra mim, então, pouco importa se eu vou fazer gol ou não. Pra mim, importa a minha equipe tá vencendo, a gente tá brigando por títulos e é assim que vai. Porque eu acho que se você acabar conquistando, vai aparecer todo mundo, né? Então, o meu pensamento é de equipe. Assim, claro que eu trabalho meu individual, quero estar sempre bem, mas em primeiro lugar vem a minha equipe. E você com essa qualidade de roubar a bola, e se você sempre rouba a bola próximo ali, já no campo ofensivo, isso facilita também para os seus companheiros. Muito, né? Facilita muito. Saíram bastantes gols esse ano, Sim. Eu acho que de roubada de bola na parte ofensiva do campo. E também uma coisa que o Caixinha cobra muito da gente é a pressão pós-perda, né? E que a gente vem evoluindo cada dia e que as equipes jogam diferente, né? Então a gente tem que ter aquela adaptação rápida durante o jogo para saber como que você vai marcar, o que você vai fazer, tudo mais, e a gente está conseguindo fazer isso muito bem. Desculpa, eu estou fazendo 18 mil perguntas, desculpa, mas vai falando. Isso exige muito mais fisicamente do jogador, essa pressão pós-perda, sempre lá em cima? É necessário um trabalho especial? Exige muito. Só que aí você acaba estando perto da jogada, rouba a bola mais rápido, né? Porque o jogador não quer jogar sem a bola, quer estar com a bola, e isso acaba facilitando o jogo, né? Porque o ruim é você correr para trás, uma distância muito grande, sem a bola, para depois ter que correr para frente de novo. Então você acaba roubando próximo do gol e sai gol, ou se não sai você fica com a bola, tem um controle do jogo, né? E também acaba deixando o adversário mais longe do seu gol. E a prova desse bom trabalho, né, é que o Matheus foi o líder de desarmes aí do Campeonato Paulista, o Juninho Capixaba é o líder de desarmes hoje do Campeonato Brasileiro,
E essa sempre foi uma característica sua, ou você foi aprimorando com o tempo? O fato de jogar um pouco mais próximo ali ao setor defensivo ajuda essa questão da percepção para desarmar, construir jogada? Cara, eu sempre tive isso comigo mesmo. Eu sempre fui um volante que sempre roubou muita bola. Mesmo jogando de segundo volante, eu tenho uma boa leitura de jogo. Eu consigo fazer essa pressão rápida ali. E casou com o jogo do Red Bull Bragantino, que é um jogo, como eu expliquei, que pressiona muito, né? Pressiona alto. Então eu tô sempre ali por trás olhando a jogada. Quando o cara dribla um, já tô próximo para poder roubar. E aí eu acabo roubando e saindo para fazer jogada. O Diego, e inclusive aqui nós temos as estatísticas, né, de que o Bragantino conforme vocês têm essas informações, porque tem o levantamento feito pela equipe do Red Bull Bragantino, né? O Bragantino é o que mais faz pressão pós-perda no ataque no Brasileirão em percentual, 58,23%. Depois Fluminense, Flamengo, Goiás. Então quer dizer que isso não é só uma impressão, isso aqui é uma comprovação de que acontece realmente. Sim. E é treinado no dia a dia, né? E é treinado todo dia. A gente teve a oportunidade de ter uma entrevista lá e eu falei pra você, a gente treina a pressão todos os dias, independente do que for, tem a pressão pós-perda, porque é o jogo, cara. Você tem que reduzir o espaço do adversário. Hoje não tem time bobo. Todo time é qualificado. No momento que você dorme na pressão, ou desliga um pouquinho do jogo, perde um pouco do foco, é que você acaba tomando gol. E hoje está muito difícil você virar a partida. Hoje quem sai na frente vence os jogos. Então, a maior parte do tempo que a gente puder ficar ali próximo do gol adversário, é melhor pra gente. E com a bola também, né? Com certeza. Porque quanto menos o adversário toca a bola, obviamente... mais desconfortável fica, mais desconfortável, sem chance de fazer gol, né? E até nessa questão, como é ali a sua relação com os outros jogadores do setor de meio campo? Lucas Evangelista, Eric Ramírez, porque além dos treinos, vocês no campo devem conversar muito também, né? Para corrigir espaço, posicionamento, para um acabar não ficando no espaço do outro, né? Cara, a gente conversa sobre tudo, velho. Sobre tudo que você pode imaginar a gente conversa e outros jogos também a gente troca ideias. Pô, se o jogador tivesse feito esse lance desse jeito, poderia ter saído gol ou seria melhor. Então a gente vem trocando essas ideias até porque a gente tá jogando junto mais tempo e tem que se conhecer, né, cara? Pra você saber o que o cara vai fazer naquele momento e você não ser pego de surpresa. Então a gente troca bastante ideia no dia a dia, no treino, na concentração. O Caixinha mostra bastante vídeo pra gente, o Belma também, né, que tá mais nessa parte defensiva, o Marques, muito vídeo. E a gente tá conseguindo se entrosar bem e sair com as vitórias, cara, no jogo. O Braga fez grandes jogos, né? Desde o início da parceria em 2019, na Série B que nós viajamos, 2020, 2021, que foi ano espetacular, principalmente com alguns jogadores que realmente subiram muito de nível. Mas o jogo contra o Flamengo foi um atropelo em Bragança Paulista, que há muito tempo eu não vi um atropelo como foi dentro do Campeonato Brasileiro. Porque você tem jogos que ocorrem 3-0, muitas vezes até 4-0, mas da maneira que foi, o volume que o Bragantino imprimiu contra o Flamengo, foi algo assim que realmente faz com que os outros times comecem a olhar um pouquinho diferente. Como é que foi aquele jogo lá? Como é que foi a resenha depois, cara? O que é que rolou entre vocês lá? Cara, eu costumo dizer, eu converso muito com meu pai sobre os jogos, né? E eu sempre falei pra ele, pai, o nosso time tá jogando bem, só que a gente não tá conseguindo fazer o gol. A gente amassa os adversários no campo deles, só que a gente não consegue fazer o gol. Uma hora, um jogo, que as bolas que a gente finalizar entrarem, vai ser de 4 para mais. E aconteceu no jogo do Flamengo, cara. Todas as oportunidades que a gente teve de fazer o gol, a gente fez o gol. E na hora que o adversário pensava assim, tô chegando, quando eles chegavam lá, a gente, gol aqui. E isso pega de surpresa, é como uma luta, né? Você dá um soco no cara, se você deixar o cara recuperar, o cara vem com tudo pra cima de você. Agora, se você não deixar, der outro soco, ele vai cair. E foi o que a gente fez, cara. Não deixou o Flamengo jogar, pressionamos o tempo todo. E as oportunidades de gol a gente conseguiu fazer. E saímos com a vitória. E, Matheus, agora no jogo contra o São Paulo vai ser a sua 100ª partida como atuando, né, pelo Brasileirão. Aqui no Bragantino vai ser a 13ª pela competição. Queria que você falasse um pouco, né, o quanto isso representa na sua carreira. O Brasileirão, que é uma competição muito importante, até considerado por muitos um dos campeonatos mais disputados. Queria que você falasse o quanto representa para você esse número que você vai atingir. Cara, pra mim é muito importante, né? Como eu falei, eu prezo muito o lado da equipe, mas esse daí é uma conquista individual minha, de estar sempre bem, de estar me cuidando,
de estar sempre focado para poder estar jogando e figurando na maioria dos jogos, né? E é o que eu sempre pensei, que eu sempre sonhei, em estar sempre pronto para jogar. E quando o cara atinge uma meta dessa, de 100 jogos pelo Brasileiro, acho que é muito gratificante você ver que o trabalho está sendo bem feito e está tudo dando certo, né? Acho que agora é dar continuidade, né? Não perder o foco durante o campeonato. Ainda tem muita coisa para acontecer e quem sabe aí o Red Bull Bragantino pode bater um título brasileiro esse ano. E nesse ano você acabou fazendo um gol, né? Depois de muito tempo sem fazer gol, você até disse que não tem essa característica na sua carreira. Mas como foi, né, esse sabor de voltar a marcar, voltar a fazer gol? E se você se cobra também para ir mais às vezes, né? Para ser esse jogador mais efetivo ali no ataque e acabar, né, ajudando não só com os desarmes, mas também fazendo o gol. Meu pai é um dos caras que mais me cobram questão a isso, né? Ele fala que aqui no Brasil a gente dá muito valor para quem faz o gol e acaba deixando um pouco de lado aquele que constrói, né? E ele fala para mim, você tem que fazer gol para você aparecer, você tem que fazer gol. Eu falo, não, pai, eu tô tranquilo, acho que o trabalho tá sendo bem feito. E aí nesse jogo do Grêmio eu tive a oportunidade, joguei de segundo volante e consegui acabei fazendo o gol ali. Cara, e é uma sensação que não tem como explicar, cara. Poder tá voltando a performar bem, do jeito que eu surgi, e com gols ainda, né, para coroar esse momento tão importante da minha carreira que está sendo vivido aqui no Red Bull Bragantino. A força mental, ela não é só fundamental e essencial no futebol, no esporte, mas em todos os segmentos. Até aqui na rádio, né? Que a gente faz assim programas todos os dias, transmissões, ficamos 5, 6 horas no ar assim direto, falando ao vivo, de improviso. Eu queria fazer um recorte de um jogo que houve um tempo, que foi o segundo tempo, lá na Neoquímica Arena, em que vocês deram uma diminuída na intensidade. É claro que há um adversário, que voltou também com uma proposta diferente e tal, mas naquele jogo houve algum componente emocional do tipo, a pressão é tão grande para vencer fora de casa pela primeira vez, que eu acho que a gente não pode manter aquela intensidade para não correr o risco de repente ceder um empate. Na sua opinião, isso pode ter ocorrido? São vários fatores, né, que podem ter acontecido na partida. Tem esse lado da pressão, sim, que eu acho que pesa um pouquinho por ser a nossa primeira vitória fora de casa. A gente queria muito essa vitória para coroar o nosso momento agora com um bom trabalho. E tem também que o Corinthians voltou numa proposta diferente. Então acabou fazendo com que o nosso time recuasse um pouco. E também é uma das nossas armas, que é o contra-ataque. Então a gente esperou um pouco para poder contra-atacar, acabamos não conseguindo fazer esse contra-ataque ali perfeito para poder ampliar a partida, mas eu acho que teve muito mérito também da parte do Corinthians de voltar com um pouquinho melhor no jogo, mais concentrado, né, numa formação diferente, que acabou ocasionando isso na nossa equipe, de recuar um pouquinho. E até para somar na pergunta do Sabella, você saiu no intervalo, né? Eu até perguntei pro técnico Pedro Caixinha, porque eu te vi saindo mancando lá no estádio, né? E eu perguntei, foi por alguma questão física ou foi por opção? Ele disse que foi por opção ali, né? Nesse jogo você não teve nas suas melhores atuações, né, Matheus? Foi mais por conta do adversário? O que você acha? Cara, eu acho que envolveu muita coisa. Tipo, foi um dia que eu não dormi muito bem, foi um jogo que foi 11 da manhã, que é muito ruim esse horário de jogo, porque a gente já está adaptado. Por mais que a gente treina todo dia nesse horário, mas é diferente se jogar, né? O mental ali trabalha totalmente diferente. E eu não tava nos meus dias, né, cara? As bolas estavam vindo, eu tava falhando, tava errando, os caras estavam conseguindo passar. E aí ele optou em me tirar naquele momento. Eu entendi assim também, que eu acho que o jogador também tem que entender que aquele não é o dia, porque tem dias que as coisas não acontecem, meu amigo, e não tem o que fazer. E tem outro jogador que tá ali esperando a oportunidade e também que vai mudar a partida, né? E aí o Jadson foi para primeiro volante, né? Eu não lembro agora, me fugiu quem que entrou no meu lugar, mas eu acho que... O Guilherme, eu acho, né? Foi o Gui, né? Que entrou muito Sim. bem também, que teve uma boa finalização, que quase saiu o gol. E o time conseguiu manter o resultado, cara. É como eu disse, eu quero ajudar a minha equipe. Eu entendo que eu não tô num dia bom, me tirar, tá certo e bola pra frente. E a panturrilha tá ok? Tá tudo ok. Tratamento todo dia, filho, de manhã, de tarde e de noite. Você citou alguns treinadores aí, você citou, por exemplo, Filipão, né? Treinadores extremamente experientes. Felipe Conceição passou por aqui um pouco mais jovem em termos de trabalhos. Qual tem sido o grande diferencial do trabalho do Caixinha e como é o dia a dia com um treinador que veio de outro país, um treinador português, mas
que está muito bem adaptado, pelo menos a gente observa isso aqui na cidade. Cara, eu acho que o estilo de jogo dele, sabe? Ele vem com uma proposta de jogo que eu converso muito, como eu disse, com meu pai. E é um jogo muito, eu vejo muito jogo europeu, sabe? De você ver a troca defensiva, uma hora tá construindo com 3, outra hora tá numa linha de 4, uma hora tá o lateral por dentro, né? E isso você vê muito acontecendo na Europa, mas às vezes tá com uma linha de 5, né? E a pressão pós-perda, cara, eu acho que, como os números dizem, né, nós somos melhores nesse quesito de pressão pós-perda. E ele pegou também um grupo jovem, né, cara? Um grupo que tem gasolina para queimar. E isso facilita também, a gente corre o jogo inteiro, cara. Pressionando, pressionando, pressionando. E agora a bola tá entrando, meu amigo. Não tem jeito. E agora vai ser difícil aturar o Braga, filho, que a galera tá confiante. Os caras já vão olhar para vocês de uma maneira um pouco diferente daqui para frente. Você acha que alguns clubes podem até vir mais fechados contra o Braga na sequência? Sim, claro. Mas é verdade. E a gente também vai ter um jogo que a gente vai falar assim, não, tem que entender o momento do adversário, que é um momento bom. E, ó, vamos fechar mais, vamos cuidar mais, igual todo jogo tem, cada time tem suas valências. Então a gente treina pensando, ó, temos que fechar esse lado, que é o lado mais forte, temos que fechar esse aqui, que é o melhor jogador, que é o cara que dá o passe final. Ó, esse é o defensor que às vezes não faz uma cobertura tão bem, porque cada um tem sua característica, né? A gente sabe que a gente tem que melhorar todo dia. E a gente estuda, cara. Todo time estuda um ao outro para poder no jogo acabar pegando aquele momento desprevenido e sair o gol. Aí o Eberson falou do Caixinha, você falando do trabalho do técnico português. Existe essa polêmica hoje da questão do técnico brasileiro e do técnico estrangeiro. Você já teve a oportunidade de trabalhar com técnicos de diversas nacionalidades. Existe realmente uma diferença de metodologia de trabalho, seja ele mais interpessoal, seja ele de campo, entre os técnicos brasileiros e os estrangeiros? Cara, tem assim de trabalho, sabe? Muitas vezes o técnico brasileiro, ele quer mais estar com a bola o tempo todo, entendeu? Não, vamos jogar com a bola e tal, vamos fazer o jogo numa jogada individual. E o técnico europeu trabalha mais o coletivo. Não, nós vamos pressionar o tempo todo com a linha alta lá em cima, um ajudando o outro, que acaba as coisas dando certo, que você pressiona muito o adversário lá. Então a probabilidade de você roubar uma bola e sair um gol, ainda mais no início do jogo, que é um momento que ainda você está naquela fase entre aquecimento e já está aquecido para a partida, que é onde acontecem os erros. Normalmente no início e no final do jogo, é onde está batendo o cansaço e é onde você ainda está frio no jogo. E aí você entra com uma equipe totalmente jovem, que tem alegria nas pernas para correr, fazer aquela pressão no início do jogo, onde acontecem os gols, cara. E eu acho que isso é fundamental na nossa equipe, que tá fazendo com que a gente evolua jogo a jogo. Numa entrevista dessas que o Caixinha dá depois do jogo, ele mencionou muito a questão da compreensão do jogo por meio dos vídeos. E você falou rapidamente sobre isso. Nós imaginamos que, pelo fato do atleta ele estar o tempo todo, né, falando e vendo futebol, todos conseguem entender o que se acontece no seu time e no adversário. E acho que não é sempre assim, né? Como é que você define esse trabalho de estudo? Que não deve ser uma coisa tão gostosa, porque eu acho que o gostoso é bater bola. Gostoso pra gente é falar no microfone, fazer uma transmissão, né? Queria que você falasse de como é válido, se é tão válido mesmo, se dá resultado o estudo por meio de imagens do seu adversário e dos defeitos que o seu time apresenta. Ah, cara, é muito importante, né? No nosso campeonato, que a gente tem pouco tempo de trabalho, de campo, você está sempre visualizando o seu adversário, né? E o Red Bull Bragantino hoje faz uma videoaula com a gente, vamos dizer assim. Toda semana tem vídeo do adversário e vídeos nossos também, de coisas boas e de coisas ruins que precisamos melhorar. E também a repetição, né, cara? Sempre que tem oportunidade de treinar, a gente repete aquilo que não nos agradou, fazendo da maneira correta, para poder chegar no jogo e ficar uma coisa natural. Porque nada além do que a repetição, né, cara? Se você não treinar, você não vai conseguir fazer no jogo. Então a gente faz isso todos os dias, cara. É vídeo durante a semana, normalmente na véspera do jogo. E, na véspera do jogo, no caso na sexta-feira, né? Vai ser amanhã o jogo, como o jogo é no domingo. Jogo no domingo. Teve vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã. E assim vai, cara. Todo dia e parte de campo. A gente está quase no finalzinho desse bate-papo, Diego Pérez. Mais perguntas aí para o Matheus Fernandes? Agora tem uma pergunta, depois a gente vai ter uma situação legal também, né, com o Matheus Fernandes, mas, Matheus, você é um cara que, apesar de ser um volante combativo, né, a gente está falando aqui que você desarma muito, você não toma tanto cartão, né?
Teve aquela expulsão contra o Ipiranga, se eu não me engano, né? Lá em Erechim, na Copa do Brasil, ou não? Não, Foi contra o Bahia de Feira. Não, teve expulsão contra o Água Santa. Isso. Contra o Água Santa. E você ficou suspenso um jogo, você até ficou bravo, né? Que o juiz te deu o 3º cartão amarelo. Conta um pouco pra gente também sobre essa sua característica de não tomar tanto cartão. E aquele jogo contra a Água Santa também foi uma expulsão numa eliminação que talvez a que o Bragantino menos esperava no ano, né? Cara, tem coisas que, assim, é difícil falar sobre isso, porque eu vou entrar no mérito da arbitragem, sabe? E eu vejo que tem muitas coisas que pesam hoje no futebol. Às vezes o cara olha pra mim e fala assim, o Matheus Fernandes é um jovem, então toma um cartão amarelo. E às vezes o cara que tá do outro lado é um cara mais experiente, ele não dá o cartão amarelo, ele só leva na conversa. É outra régua, né? E aí eu falo bastante com os árbitros, falo, eu fiquei suspenso em 3 cartões que eu não atinjo o adversário, eu vou na bola e não atinjo o adversário. Como é possível? Aí eu tive até uma conversa com o Daronco assim no jogo, aí ele falou, então quer dizer que nós árbitros estamos errados, 3 árbitros te analisaram desse jeito. Eu falei, cara, mas se você pegar o vídeo, é nítido você ver que eu não toco no cara. E aí como que pode? No outro jogo o mesmo lance idêntico, o cara me expulsa. Né? E no jogo contra a Água Santa é a mesma situação, cara. Eu vou pra bola, não tem como eu evitar o choque, porque o cara tá vindo correndo de frente pra mim, só que eu não vou para dar uma pancada. Eu paro mais um lance de jogo normal. Ele pega, me dá o 2º cartão e me expulsa. Aí eu falo, não tem uma coisa assim que você fala. Eu acho que é o cara na hora, ele chega assim, não, acho que essa eu vou dar o cartão, não. Essa eu não vou dar, vou deixar passar. Não, essa eu dou o cartão. Não tem uma coisa assim que você fala assim, foi pra cartão ou não foi. Tipo, fica a critério dos árbitros mesmo ali na hora de definir e falar assim, essa é cartão, essa não é. É complicado. Arbitragem, a gente não vai colocar o Matheus Saia Justa, mas a arbitragem do futebol brasileiro. Eu tenho perguntado, às vezes, Tem arbitragem e também tem ali 22 que às vezes querem fraudar a arbitragem. Não estou dizendo que sempre, mas também tem. Sim, eu jogador também que tenta, e o cara tá correndo lá, que nem um maluco, e o pessoal tá querendo driblar o árbitro. Eu também não concordo, cara. Eu acho que nós jogadores também temos que ser um pouco mais justos para também poder ajudar nisso. Às vezes a gente reclama muito com a arbitragem durante o jogo, e também o cara acaba perdendo o foco, é como a gente. Se a torcida vai a gente 90 minutos, tem chance daquele cara jogar bem? Às vezes sim, às vezes, muitas das vezes não, porque é difícil. Você imagina 22 jogadores dentro de campo, o tempo todo reclamando com o árbitro por uma decisão. Você errou nisso, você errou naquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Claro que o cara vai errar também. Simulando muitas vezes, né? Simulando. Aquele bolinho, né, para cima do árbitro a todo lance praticamente, mas tem jogos e jogos, né? Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, eu tava lá em campo, né? Eu vi que vocês estavam bastante irritados ali com a arbitragem. O Aderlan levou uma entrada no joelho praticamente e o lance nem foi revisado. Do Jadson nem preciso falar, né? Ele postou a foto depois lá, todo mundo viu a canela. E mostrou na hora. Sim, mostrou na hora. Teve o lance do próprio Evangelista quase na linha da área também, que ela estava muito bem posicionada. No caso da Edna Alves, que foi árbitra do jogo. E na verdade, quando o árbitro vai mal como ela foi, acaba irritando as duas equipes. Né? Então, ele tem algumas coisas que a gente não entende de decisões deles, entendeu? E aí o Red Bull Bragantino deixa bem claro pra gente que não quer que a gente reclame da arbitragem. Se for chegar para conversar, não reclamando, porque acaba também desconcentrando a nossa equipe, né? Se ficar reclamando de arbitragem o tempo todo, não tem como. E aí também é um relato do Caixinha também e da parte técnica nossa lá, de não reclamar com a arbitragem. Vitor Hugo. Chegando já no final aqui, Matheus, temos agora aqui uma surpresa para você aí, uns convidados especiais fazendo pergunta também. Boa tarde, me chamo Maiara e sou irmã do Matheus e gostaria de fazer uma pergunta. Matheus, como é ser um jogador de futebol? E quais são os seus planos e suas metas para o futuro? Da irmã veio essa pedrada aí? Vamos contratar aí, já assinar contrato aí, viu? Cara, eu hoje me sinto o sonho da minha família, né? Meu avô tentou, não conseguiu, meu pai tentou, não conseguiu, e eu sou a 3ª geração e estou conseguindo dar essa alegria para minha família. Né? Meus planos sempre foram seleção brasileira e jogar na Europa. Né? Tive uma rápida passagem lá, mas deixei bem claro desde quando vim para cá que meus sonhos são voltar. E é isso, cara. É seleção, é Europa, é estar bem, é estar ajudando minha equipe com títulos, né? Não só da minha equipe, mas individuais também, que eu estou conquistando alguns hoje. E é isso, cara. O caminho é esse. Tem mais um aí. Oi, meu filho, boa tarde. Estamos sempre na torcida por você e gostaria de saber se você vai ser um dos maiores ladrões de bola do Campeonato Brasileiro. Sabe que minha mãe era zagueira, né? Minha mãe jogou bola, filho. Jogou amador, né? Mas jogou. Minha mãe era zagueira.
Ah, cara, eu trabalho naquilo que eu tenho de melhor, entendeu? E eu acho que o que eu tenho de melhor como jogador é a minha velocidade de passe, controle passe, para acelerar o jogo, e a minha roubada de bola, que eu tenho uma boa leitura. Né? Eu falo com meu pai, eu foco nessas duas coisas que são que eu tenho de melhor. O que vem depois é o bônus, é o combo, entendeu? Mas eu tento ser o melhor nisso e acho que estou conseguindo até hoje ajudar a minha equipe, que isso é fundamental para mim. Qual é o nome do pai? Reinaldo. Abraço pro seu Reinaldo. Qual o recado que você deixa para esse torcedor do Bragantino aí, que domingo vai estar no estádio e que tem, de uma certa maneira, apoiado vocês aí nessa temporada, que nesse momento está muito brilhante, Matheus? Ah, pode esperar um time muito concentrado, muito focado no trabalho e que vai buscar a vitória o tempo todo, como a gente faz em todo jogo. E vamos pressionar alto, vamos ter oportunidades, esperamos concluir todas em gols e sair daqui com os 3 pontos. Quem é o mais resenha do elenco lá? Dá pra contar aí? Quem é que é aquele cara que você fala, chegou? Ah, é meu parceiro Praxedes, né? Meu parceiro, pô, da mesma cidade lá. Nós somos de Itaboraí, né? É meu parceiro, Praxedão. Não era São Gonçalo, não? Não, então, São Gonçalo é onde todo mundo conhece, né? Mas nós somos de Itaboraí, é um pouquinho mais pra frente. São Gonçalo é maior, né? É Niterói e São Gonçalo, né? Aí depois vem Itaboraí. Lá no Rio de Janeiro, você curtiu RJ. de som, já que o pessoal sempre leva aquelas caixas grandes pro vestiário, no ônibus. Claro, pô, tem que ter. Aqui a gente leva também, pô. Fazer uma bagunça. Que mais Qual o rola som lá que de som? domina Qual é o no gênero? vestiário? Ah, tem de tudo, cara. Tem sertanejo, tem as músicas do Aderlan, que são fraquíssimas. Quais são as Meu outras? Deus. E samba, mas não tem, rola? Tem, claro, tem o samba também. Tem de tudo um pouquinho, cara. Mas o Aderlan, vocês deixam ele tocar por ser o mais experiente? Ah, agora os jovens que mandam, né? Batendo no velhinho. Não, brincadeira. O Aderlan também põe as músicas dele. É um cara super gente boa também, que o grupo gosta muito dele, apoia muito ele também. E tamo junto com ele até o final. Matheus, a gente queria agradecer esse bate-papo muito bacana aí, que é um bate-papo pro torcedor, né? Pro torcedor conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do trabalho Red Bull Bragantino. A gente está aqui só para fazer essa ponte sempre, a gente diz muito isso, né? Que a rádio, na verdade, é só a ponte para mostrar e para que vocês possam explanar o que tem feito aí com o Red Bull Bragantino, para esse torcedor que está do outro lado, para esse torcedor que faz o esforço, paga o ingresso para ir no estádio, que acompanha a rádio em todos os jogos, agradecendo também a assessoria do clube aí. A gente deseja sucesso para vocês aí, que a gente termine lá no final de ano com o Bragantino brigando sempre na parte de cima do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, realizar o sonho da torcida, que é ser campeão dessa Sul-Americana aí. Não só da torcida, mas todos os jogadores também. E meu principalmente. Mas obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esse momento aqui especial e único aí. Obrigado mesmo, tamo junto aí, abraço. Um abraço, obrigado ao Vinícius, aí o Lucas, o pessoal da assessoria aí de comunicação também do Red Bull Bragantino. É isso, Diego. Então domingo tem jogo e segunda-feira tem o futebol feminino também. Verdade, segunda-feira tem o futebol feminino. Valeu a você que nos acompanhou até agora, né? E bora torcer para esse Bragantino, os ingressos já quase todos esgotados, né, Eberson? Então teremos casa cheia no domingão e segunda, quem sabe, as meninas aí também levantando o título. Você que tá tentando jogar bola também já pegou algumas dicas aí, né? Eu, mas nem de brincadeira, mas viu, a gente tentou. Aliás, a nossa equipe Vixe, vai entrar nesse assunto de novo. Não é melhor não, porque o pessoal tá aqui, né? Só Nós fala fizemos assim, 2 jogos depois da pandemia, 2. A equipe esportiva da rádio. Contra a assessoria de comunicação do Red Bull Bragantino. E batemos nos Eu caras. não me lembro o placar do jogo. O Vini jogou, não? Jogou. Foi um dos Assim, melhores. jogou. Foi bem. Falar que jogou. E o primeiro foi contra o Corpo de Bombeiros. Isso. Né? Ganhamos goleada. O segundo foi goleada com eles ou não? Ah, o placar foi um pouquinho elástico, não foi? Foi. E eu soube que teve até resenha, colocaram cartaz, né? Perderam pros caras da rádio. É. Aí fizemos 2 jogos invictos, aí paramos. Paramos. Ah, tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo, né? Também acho. O Vini joga nada. Valeu, Vitor. Não, mas ele tem estilo, Valeu. ele tem estilo. Obrigado, e Matheus Fernandes, Diego Floriano, Início Gustavo, todo mundo por aí. Nos acompanhe sempre aqui através das redes sociais. Sintonize Visão Esportiva todos os dias, das 11 ao meio-dia. Todas as transmissões esportivas em Bragança, fora a 102 FM, está sempre ao lado do Red Bull Bragantino. Se inscreva no canal da rádio, compartilhe todas as informações com a 102 FM. Muito obrigado mais uma vez, Matheus Fernandes. Valeu, gente!